Ao longo da história, algumas relíquias se tornaram mais do que simples objetos, elas viraram lendas. Tesouros perdidos, artefatos sagrados e itens que, segundo relatos antigos, possuíam poderes extraordinários ou guardavam segredos capazes de mudar o rumo da humanidade. O mais intrigante é que muitas dessas relíquias realmente existiram, foram descritas em textos históricos, registradas por civilizações antigas e até procuradas por reis, exploradores e arqueólogos ao longo dos séculos. Mas, por algum motivo, simplesmente desapareceram sem deixar rastros claros. Até hoje, ninguém sabe ao certo onde estão esses objetos, menos ou se ainda existem. Alguns acreditam que estejam escondidos, outros que foram destruídos. E há quem diga que certos segredos são tão perigosos que nunca deveriam ser encontrados. Se você gosta de mistérios reais, histórias antigas e descobertas que desafiam a lógica, já se inscreve no canal, porque nos próximos minutos você vai conhecer algumas das relíquias mais enigmáticas e procuradas da história da humanidade. A Arca da Aliança é uma das relíquias mais misteriosas e poderosas já mencionadas em textos antigos, associada diretamente ao profeta Moisés. Segundo relatos bíblicos, ela teria sido construída para guardar as tábuas dos 10 mandamentos e representava a presença divina entre o povo. De acordo com as descrições, a arca era feita de madeira revestida de ouro puro, com detalhes extremamente elaborados e duas figuras de querubins em sua parte superior. Mas o que realmente chama a atenção não é sua aparência, e sim os poderes atribuídos a ela ao longo da história. Relatos antigos afirmam que a Arca da Aliança era capaz de liberar uma força devastadora contra inimigos, protegendo aqueles que a carregavam. Em algumas histórias, ela teria derrubado muralhas, causado destruição e até provocado mortes instantâneas em quem tentasse tocá-la sem autorização. O grande mistério começa quando a arca simplesmente desaparece dos registros históricos. Após séculos sendo mencionada, não há uma explicação clara sobre seu destino. Algumas teorias sugerem que ela foi escondida para proteção, enquanto outras indicam que pode ter sido levada para locais secretos e nunca mais encontrada. Um exemplo desse enigma é o fato de que, até hoje, diversas expedições já foram realizadas na tentativa de localizar a Arca da Aliança, mas nenhuma conseguiu comprovar sua existência ou revelar seu paradeiro. Isso mantém essa relíquia como um dos maiores mistérios da história, dividindo opiniões entre realidade e lenda. O Santo Graal é uma das relíquias mais lendárias de todos os tempos, frequentemente associado a Jesus Cristo. Segundo a tradição, ele teria sido o cálice utilizado na última ceia, e em algumas versões, também o recipiente que teria recebido o sangue de Cristo durante a crucificação. Ao longo dos séculos, o Graal deixou de ser apenas um objeto religioso e passou a ser envolto em lendas e simbolismos. Muitos acreditavam que ele possuía poderes extraordinários, como conceder vida eterna, cura divina ou conhecimento absoluto àqueles que fossem dignos de encontrá-lo. Durante a Idade Média, o Santo Graal se tornou o centro de inúmeras histórias e expedições. Cavaleiros e exploradores partiram em buscas épicas, acreditando que encontrar essa relíquia poderia trazer poder, iluminação ou até mesmo salvação espiritual. O grande mistério é que, apesar de todas essas histórias, nunca houve uma comprovação concreta de sua localização. Existem diversas teorias que apontam para diferentes lugares ao redor do mundo, mas nenhuma delas foi confirmada de forma definitiva. Um exemplo desse enigma é o fato de que, até hoje, o Santo Graal continua sendo procurado e debatido. Para alguns, ele pode ser um objeto real escondido em algum lugar do mundo. Para outros, representa algo simbólico, uma busca espiritual que vai além de um simples artefato físico. A Biblioteca de Alexandria foi uma das maiores e mais importantes coleções de conhecimento da história antiga. Fundada há mais de 2000 anos, ela reunia milhares de pergaminhos e textos que abordavam ciência, filosofia, matemática, astronomia e diversas outras áreas do saber. O objetivo da biblioteca era ambicioso: reunir todo o conhecimento do mundo em um único lugar. Estudiosos de diferentes regiões viajavam até Alexandria para estudar, trocar ideias e registrar descobertas que poderiam mudar a forma como entendemos o mundo. No entanto, em algum momento da história, a biblioteca foi destruída e, com ela, uma quantidade incalculável de conhecimento simplesmente desapareceu. Até hoje, não existe um consenso sobre como isso aconteceu, com diferentes teorias apontando incêndios, guerras ou destruições ao longo do tempo. O mais intrigante é imaginar o que pode ter sido perdido.
Alguns acreditam que textos avançados sobre ciência e tecnologia poderiam estar entre os pergaminhos, talvez contendo ideias muito à frente de seu tempo. Um exemplo desse mistério é o fato de que, se parte desse conhecimento tivesse sobrevivido, a história da humanidade poderia ter seguido um caminho completamente diferente. Isso transforma a Biblioteca de Alexandria em uma das maiores relíquias perdidas de todos os tempos, não por um objeto, mas pelo conhecimento que nunca mais poderá ser recuperado. O Tesouro de Montezuma II é uma das riquezas perdidas mais famosas da história, ligado ao último grande imperador do Império Azteca. Quando os conquistadores espanhóis chegaram ao território que hoje conhecemos como México, eles ficaram impressionados com a quantidade de ouro, joias e artefatos preciosos que faziam parte da cultura azteca. Segundo relatos históricos, esse tesouro era composto por objetos extremamente valiosos, incluindo máscaras de ouro, esculturas, joias e artefatos cerimoniais. Para os astecas, esses itens não eram apenas riquezas materiais, mas também possuíam significados religiosos e culturais profundos. Durante a chegada dos espanhóis liderados por Hernán Cortés, uma grande parte desse tesouro teria sido escondida ou perdida. Existem histórias que afirmam que os próprios astecas tentaram ocultar essas riquezas para evitar que fossem tomadas pelos invasores. O grande mistério é que, apesar das inúmeras buscas realizadas ao longo dos séculos, grande parte desse tesouro nunca foi encontrada. Algumas teorias sugerem que ele pode estar escondido em cavernas, lagos ou até enterrado em locais secretos. Um exemplo desse enigma é o fato de que pequenas partes do tesouro já foram descobertas, o que reforça a ideia de que uma quantidade muito maior ainda pode estar perdida em algum lugar. Isso mantém viva a busca pelo lendário Tesouro de Montezuma, que continua sendo um dos maiores mistérios da história das civilizações antigas. A Lança de Longinos, também conhecida como a Lança do Destino, é uma das relíquias mais misteriosas da tradição cristã. Segundo relatos antigos, ela teria sido a arma utilizada por um soldado romano para perfurar o corpo de Jesus Cristo durante a crucificação. Com o passar do tempo, essa lança deixou de ser apenas um objeto histórico e passou a ser envolta em lendas. Muitos acreditavam que ela possuía poderes extraordinários, sendo capaz de conceder poder absoluto àquele que a possuísse. Ao longo da história, diversos líderes e figuras importantes teriam buscado essa relíquia, acreditando que ela poderia garantir vitória em batalhas e domínio sobre grandes impérios. Isso transformou a lança em um símbolo de poder e ambição. O grande mistério é que existem várias lanças que afirmam ser a verdadeira, espalhadas por diferentes partes do mundo. No entanto, nenhuma delas foi comprovada como sendo, de fato, a relíquia original mencionada nos textos antigos. Um exemplo desse enigma é o fato de que, mesmo sem confirmação, a lenda da Lança de Longinos continua sendo estudada e debatida até hoje. Para alguns, ela pode ter existido e ainda estar perdida. Para outros, representa mais uma história onde fé, poder e mistério se misturam ao longo do tempo. A espada de Genghis Khan é uma das relíquias mais misteriosas associadas a um dos maiores conquistadores da história. Líder do Império Mongol, ele foi responsável por criar o maior império contínuo já visto, conquistando territórios que se estendiam por grande parte da Ásia e da Europa. Embora existam poucas descrições detalhadas da espada em si, ela é frequentemente associada ao poder e à liderança de Genghis Khan. Para muitos, esse objeto simbolizava não apenas sua força militar, mas também sua capacidade estratégica e domínio sobre seus inimigos. O mistério começa após a morte de Genghis Khan, quando tanto sua tumba quanto seus pertences desapareceram da história. Segundo relatos, seu local de descanso foi mantido em segredo absoluto, e qualquer pessoa que tivesse conhecimento sobre isso poderia ter sido eliminada para preservar o mistério. Isso levanta uma questão intrigante. Será que a espada de Genghis Khan foi enterrada junto com ele? Ou teria sido escondida em algum local secreto, longe de qualquer registro histórico? Um exemplo desse enigma é o fato de que, até hoje, inúmeras expedições tentaram localizar a tumba de Genghis Khan, mas nenhuma conseguiu encontrá-la com certeza. Isso mantém viva a possibilidade de que sua espada e outros tesouros ainda estejam escondidos em algum lugar, esperando para serem descobertos. O Tesouro da Ordem dos Templários é uma das maiores lendas da Idade Média. Os Templários eram uma ordem militar poderosa, conhecida não apenas por suas habilidades em batalha, mas também por sua enorme riqueza acumulada ao longo dos anos.
Durante seu auge, a Ordem controlava grandes quantidades de ouro, relíquias religiosas e até documentos secretos. Alguns acreditam que entre esses itens estariam objetos extremamente importantes, como artefatos sagrados ou conhecimentos ocultos. No entanto, tudo mudou quando a Ordem foi perseguida e praticamente destruída no século XIV. Em meio ao caos, grande parte de suas riquezas simplesmente desapareceu, dando origem a uma das maiores caças ao tesouro da história. O grande mistério é que ninguém sabe ao certo o que aconteceu com esse tesouro. Existem teorias que apontam para esconderijos secretos em castelos, cavernas e até locais subterrâneos protegidos por códigos e enigmas. Um exemplo disso é o fato de que, até hoje, diversas expedições e investigações continuam tentando encontrar pistas sobre o paradeiro desse tesouro. Isso mantém viva a lenda dos Templários e reforça a ideia de que uma riqueza imensa, ou até segredos perigosos, ainda podem estar escondidos em algum lugar do mundo. Ao longo da história, relíquias como a Arca da Aliança, o Santo Graal e o Tesouro da Ordem dos Templários mostram que o passado da humanidade está cheio de segredos que talvez nunca sejam totalmente revelados. Objetos que desapareceram, histórias que atravessaram séculos e mistérios que continuam intrigando até hoje. Mesmo com toda a tecnologia moderna, ainda não conseguimos encontrar muitas dessas relíquias ou comprovar sua existência. Isso levanta uma pergunta inquietante. Será que esses objetos ainda estão escondidos em algum lugar ou foram perdidos para sempre? Talvez o mais fascinante não seja apenas encontrar essas relíquias, mas o que elas representam: poder, fé, conhecimento e a eterna busca do ser humano por respostas. Eu acho que essas relíquias só não são mais interessantes do que o seu comentário aqui no vídeo, então comenta aí, qual dessas você acha que ainda pode ser encontrada? E se você gosta de história, mistérios e descobertas incríveis, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Assim você não perde os próximos vídeos onde exploramos os maiores enigmas do passado. Nos vemos no próximo vídeo.